Seja firme. Esta é a lição número 11 da classe de jovens. Os hinos sugeridos são os 107, 291 e 577. Como é que está a sua vida de oração? Hoje veremos, nesta aula, algumas questões importantes, como, por exemplo, mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com seu filho na fé, Timóteo. Explicar o fato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom. Saber que não podemos, ou melhor, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Introdução. No texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador, fundamento para o exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. É isso que daria ao jovem pastor as condições para permanecer firme, participando das aflições do Evangelho. Sim, no Evangelho há aflições, e algumas dessas aflições são vividas dentro mesmo do Evangelho, não será fora, será no próprio Evangelho. Algumas situações internas da igreja, por exemplo, algumas questões de não concordância no sentido teológico, por exemplo, entre tantas outras coisas. Mas aqui veremos que Paulo demonstra uma confiança na sinceridade da fé de seu principal cooperador. Quando todos os cooperadores, na verdade, precisam estar vivendo a sua vida de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós queremos é não agradar o homem e não agradar o pastor. Nós devemos agradar a Deus. Porque se nós estamos agradando a Deus, consequentemente, também estaremos agradando ao nosso pastor, ao nosso líder, ao nosso professor da escola bíblica dominical. Se porventura alguém está agradando a Deus e não agrada aos homens, então esses homens estão completamente fora da obediência ao Senhor. Mas aqui no caso específico, Paulo tinha alegria em saber que seu principal cooperador tinha sinceridade na sua fé. E quando você vê que alguém tem sinceridade na fé, existe uma essência diferente. As pessoas são diferentes, aquele jovem é diferente, aquela jovem é diferente. Nós sentimos, a pessoa que está de fora, a pessoa percebe a diferença que tem a pessoa que realmente vive de fé em fé. As lembranças de Paulo, momento que marcam. Os momentos vividos por Paulo com Timóteo vieram à sua mente de maneira mais profunda e afetuosa quando ele estava preso em Roma. As condições difíceis desse seu segundo aprisionamento e o avanço de seu processo judicial, que apontava para um fim fatídico, certamente contribuíram para que o apóstolo buscasse em sua memória momentos que lhe trouxesse alegria. Talvez seja um pouco difícil para você entender essa questão de memória, de lembrança. Por quê? Porque como você é muito jovem, talvez você ainda está vivendo aquela expectativa do futuro, Você sempre pensa no amanhã, o que vem depois de amanhã, Está vivendo aí as vontades, os desejos de estar numa faculdade, de trabalhar, ou talvez de namorar, ou mesmo se casar, ou coisa do tipo. Mas para uma pessoa como era o apóstolo Paulo, que já tinha uma idade razoável, mais para frente, ter lembrança é algo muito importante. É possível que mesmo você com a sua juventude, você já se lembre de algumas pessoas com saudade. Eu queria tanto rever aquela pessoa, eu queria tanto rever aquele meu primo, ou prima, ou alguém da família, ou um amigo específico. Ou um professor da escola bíblica dominical, mas esse eu acho pouco provável. Ninguém sente saudade do professor da escola dominical. Mas, de modo geral, tem aquela questão da lembrança. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, vai nos dar um norte sobre a questão de lembrança, O que te dá realmente esperança, O que você se lembra que te dá esperança? E essa é a dinâmica aqui. Quando Paulo se lembrava do seu fiel cooperador, que era Timóteo, sabia que ele tinha uma sinceridade na sua fé e que ao mesmo tempo Paulo sabia que iria partir para a eternidade, o coração de Paulo se alegrava, porque sabia que estava ali
um homem, né, um jovem, que estava com seu coração cheio de fé, uma fé sincera diante do Senhor. Então essa questão de lembrar, e começar a lembrar do que passaram junto, das situações que viveram juntos. Então, trazer à memória aquilo que te dá esperança é o ponto aqui, né? Como diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Então nós devemos ter também esta questão. É claro que, mais uma vez, você que é um jovem, talvez, sendo jovem, talvez você não tenha muita ideia de memória, mas para a pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, já passou, por exemplo, da casa dos 40 anos, já começa a se lembrar do passado, já começa a lembrar da década de quando ele tinha uma infância, da sua adolescência, já começa a ficar saudosista, que nós chamamos, né? A pessoa começa a ficar saudosista, lembrar dos amigos que às vezes talvez já tenham partido, ou foi para um outro lugar e não podem mais se ver, e coisas dessa natureza. Portanto, ter lembrança boa de alguém é extremamente importante, principalmente para as pessoas que já têm uma idade aí um pouco mais avançada. Certamente não é o seu caso, né? Construindo bons relacionamentos. Que em tempos de tanto egoísmo, Deus nos dê a graça de amar e servir uns aos outros, a começar pelos nossos familiares, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade e gestos concretos de respeito e muito apreço. Que tipo de relacionamento que você está construindo? Sim, você é jovem hoje, mas vai estar velho amanhã. Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1, vai nos falar sobre lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E vai nos trazer ali um norte, todo o capítulo 12 de Eclesiastes, muito interessante, que você venha meditar em todo ele. Porque a questão de ali vai falar sobre relacionamento, sobre lembranças. Então, qual tipo de relacionamento que você está tendo hoje? Porque a sua velhice vai estar baseado no que você está construindo hoje. Então, que tipo de relacionamento você tem com seus familiares, por exemplo? Com seus amigos, com as pessoas da igreja, por exemplo? Até com pessoas que não são da igreja. Que tipo de relacionamento? Como é o seu relacionamento com pessoas? Isso aqui é o ponto importante, porque vivemos hoje um mundo cheio de egoísmo, né? Um mundo muito materialista. As pessoas não estão dando muito mais a importância a pessoas. O que, na verdade, o que importa mesmo são pessoas. Shakespeare dizia que o que importa não é o que você tem, mas quem você tem. Então, quando você tem amizades, relacionamentos, né, com familiares, amigos, pessoas da igreja, você vê que a tua vida vai valer muito a pena, porque você vai ter sempre muito boas lembranças, as pessoas vão ter consideração por você, porque você vive um relacionamento muito sério, né? A amizade, assim, não digo o sério de ter cara fechada, eu digo sério de seriedade mesmo, de ser sereno, de ser uma pessoa que vive na verdade, uma pessoa que é pautada no trabalho, uma pessoa que é pautada ali na questão cristã, nos valores cristãos. Então, que tipo de relacionamento você tem tido? Porque, mais uma vez, isso vai fazer valer para a sua velhice. Então, é bom que você tenha isso em mente e construa bons relacionamentos. Lembranças e orações. É uma grande riqueza espiritual termos alguém que se lembre de nós em suas orações. Lembrar de uma festa de casamento, por exemplo, é muito bom, né? Você lembrar de uma festa. Eu vou casar, eu quero que você vá no meu casamento. Ou as meninas, né? Vai na minha festa de 15 anos, que coisa bonita, festa de 15 anos. Mas mais importante do que isso é ter pessoas que lembrem de nós em suas orações. Quando vai orar, lembra de nós. Porque ninguém vai orar, de modo geral, né? É claro que existem exceções, e bom que seja exceção, e nós devemos ser essa exceção, de orar pelos nossos inimigos, né? Pelas pessoas que não gostam da gente. Mas, de modo geral, nós vamos orar por quem? Por quem nós amamos, por quem nós gostamos. Né? Como era o caso lá de Jó, que orava por quem? Pelos seus filhos. Por quê? Porque Jó amava seus filhos. Então, quando alguém está orando e lembra de você, significa que você é muito importante para essa pessoa. Então, quem é que você tem lembrado em suas orações? Se é que você tem vivido uma vida de oração, né? Será que você não está vivendo aí uma vida muito de rede social e esquecendo a oração? E quando você ora, por quem você ora? Seus pais, familiares, amigos, até aquela pessoa que você não tem muita afinidade, né? Porque de repente é aquele teu vizinho que só o sangue do cordeiro. Mas você deve ter lembranças em suas orações quando você for orar.
Lembre-se. Uma outra questão que eu vou falar sobre a oração, que é esse ponto que é muito interessante, apesar que é pouco falado, é verdade, mas se você tem uma pessoa, que você tem uma diferença, que vocês não têm muita afinidade, não tem muito aquela amizade, né? Vocês nem têm amizade, na verdade é no máximo uma paz do Senhor e olhe lá. Olhe por essa pessoa, você vai ver que à medida que o tempo vai passando e você vai orando por ela, você verá que haverá mudança no seu comportamento e no comportamento dela, e você verá que começará a acontecer uma amizade sólida. É bem interessante orar para aquela pessoa que você tem uma indiferença. Despertes o dom, chama acesa. Não era, portanto, que Timóteo estivesse desanimado ou frio na fé, mas que precisava manter-se ativo, avivando o dom que já havia recebido. O texto sugere que o jovem pastor necessitava de um novo encorajamento, talvez uma nova inspiração para o pleno desenvolvimento de seu ministério diante de sua inclinação à timidez. Ser tímido. Há pessoas tímidas. Há pessoas que se envergonham, por exemplo, quando são elogiadas em público, por exemplo. Já viu quando uma pessoa começa a ficar desconcertada? Você começa a elogiar pessoas em público, inclusive isso aqui é muito importante. Corrija pessoas no particular e elogie em público. Então imagina, você vai elogiar uma pessoa, aquela pessoa começa a olhar para um lado, olhar para o outro, não sabe onde enfia a cara. Por quê? Porque é uma pessoa tímida. Era o caso de Timóteo. Timóteo tinha uma tendência para a timidez. E timidez é pecado? Não, nesse sentido não. Mas devemos ter, se porventura é o teu caso, de repente você é uma pessoa tímida, você precisa trabalhar essa questão da timidez. Por quê? Porque nesse sentido do ministério, que no caso de Timóteo, ele não tem como ser um pastor tímido, por exemplo. O pastor tem que ser ousado, tem que ser solto, né? Tem que ter carisma, né? Tem que ser, não que o tímido necessariamente não tenha carisma, mas geralmente o tímido ele é fechado para relacionamentos com pessoas, ele tem dificuldade. Então um pastor não pode ter essa dificuldade, o pastor tem que ser solto, tem que ser livre, né, nesse sentido. E a questão aqui do encorajamento é que Timóteo, como todo mundo, cada um de nós, eu, você, todos, tem momentos da nossa vida que não é que nós estamos necessariamente não crendo mais na palavra ou não crendo mais no Senhor, mas é como se um fogo se estivesse perdendo gás, por exemplo. Quando você está na sua casa, você põe algo no fogo, por exemplo, e você começa a ver que está acabando o gás, o que acontece com a chama do fogo? Exatamente isso, a chama começa a diminuir. Assim também somos nós. Em alguns momentos da vida o fogo começa a diminuir porque estamos perdendo gás. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, mas há momentos da vida, por situações alheias, acaba nos enfraquecendo na fé. E algumas questões até mesmo da questão aqui da timidez. Né? Então nós devemos fazer o quê? Manter sempre a chama acesa. Comunhão diária. Para o fogo continuar aceso, é preciso diariamente retirar a cinza, pôr lenha no altar e oferecer nosso sacrifício pessoal a Deus. Quando eu era garoto, eu tinha um hábito de fazer fogueira um dia sim e o outro também. Eu fazia fogueira todos os dias da semana. Era uma fogueirinha bem pequena e eu fiz um buraco no chão e colocava a lenha ali. E todo dia eu precisava tirar toda aquela sujeira da fogueira do dia anterior, da noite anterior, e tirar as cinzas. Por quê? Porque as cinzas impedem do fogo pegar. Por quê? Porque para o fogo pegar, ele precisa de 3 elementos básicos: calor, oxigênio e combustível. Se faltar um desses itens, um desses elementos, não existe fogo. É por essa razão que muitas vezes você vê num incêndio, por exemplo, um tanque de combustível, por exemplo, está pegando fogo e tem um do lado, o que o corpo de bombeiro faz? Em vez de ele apagar o fogo, tentar apagar o fogo daquele que está pegando fogo, não, ele joga água naquele que ainda não pegou fogo. Por quê? Porque se ele está jogando água, né, no outro tanque de combustível, aquele tanque de combustível vai ficar frio. E como o fogo precisa de calor, então está eliminando aqui o calor, então aquele segundo recipiente de combustível, ele não vai pegar fogo. Por quê? Porque você tirou um elemento.
Então, se você tirar um desses três elementos, que são o calor, o oxigênio e o combustível, o calor cessa. Aliás, não existe o calor. Então era isso que eu fazia. Eu tirava as cinzas, colocava a lenha, que no caso é o combustível, tinha o oxigênio, né, o ar, não era um lugar fechado, e tinha calor. Então, o que acontece? Na nossa vida é a mesma coisa. Há situações que nós precisamos tirar a cinza, né, daquilo que evita que pegue fogo em nós, o fogo do espírito. Né, tirar também a questão da falta do oxigênio, né, que no caso, pessoas que vêm sufocar, né, a nossa fé, nós temos que tirar essas coisas que nos sufocam. Para quê? Para que tenha oxigênio. E também a questão do combustível, que seria o combustível para nós nesse sentido? Jejum, oração, isso faz com que a leitura da palavra, isso faz com que o fogo em nós, né, mantenha-se acesa. Então é isso que nós devemos fazer, manter sempre a chama acesa. Poder, amor e moderação. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos deu não é de temor, timidez, covardia ou medo, mas de fortaleza, ou poder, amor e moderação, equilíbrio, domínio próprio ou autocontrole. Veja que aqui existe uma situação aqui bem diferente, que não é a questão que Deus nos deu, não nos deu o espírito de timidez, mas que de ousadia. E aqui no sentido, eu posso até ampliar até pela questão humana, é que fala mais na questão aqui espiritual, né? Que nós devemos não ter covardia, por exemplo, para pregar o evangelho, por exemplo, nós devemos ter ousadia, independente do lugar, nós vamos com ousadia no espírito para pregar a palavra, não ter medo, né? A ideia aqui. Mas nós devemos ter o quê? Uma fortaleza. Por quê? Porque a nossa fortaleza é o Senhor, é o seu Santo Espírito. Então, é esse que é o nosso ponto. Mas nós também devemos ter o quê? Domínio próprio e autocontrole. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Nós devemos nos controlar. Quando alguém vier, por exemplo, falar algo para nós, né, nos afrontar, nós devemos ter o quê? Autocontrole, ficar tranquilo. E é bem difícil isso, é uma situação bem difícil. Pedro, o apóstolo Pedro sabe, né? Sabia, né? Ele era brabo, ele era bem brabo. Não tinha vergonhas. Testemunho de Cristo. A vida cristã às vezes é vista como um certo glamour ou encantamento. Isso tem se acentuado principalmente por causa do crescimento do chamado mundo gospel, de forte viés artístico e mercadológico. Eu vou falar aqui sobre a questão do mundo gospel, em primeiro lugar, só para deixar claro. As pessoas usam hoje gospel para dizer que algo é errado, o que não é verdade. Por exemplo, carnaval gospel, para dizer que a pessoa cristã está fazendo algo errado, então usa o gospel. Aí festa junina, gospel. Então, eles sempre usam o gospel para dizer que é algo errado, que estão trazendo as coisas do mundo para a igreja, mas não é esse o ponto. Por que não? Porque gospel quer dizer exatamente isso, evangelho. Então, falar que uma pessoa é evangélica ou é gospel é a mesma coisa. Então, o gospel não pode ser usado de uma maneira errada. Quando você fala que você está numa igreja gospel, porque você está numa igreja evangélica. Quando você está falando, por exemplo, que o carnaval é gospel, você está falando que o carnaval é evangélico. Se você fala que a festa junina é gospel, você está falando que a festa junina é evangélica. Então, evangélica e gospel é a mesma coisa, que fique claro. Mas o que as pessoas estão usando no Brasil? É um sistema que está andando muito essa questão gospel, né, que o pessoal usa a palavra gospel erradamente, como algo mercadológico, né, de mercadoria, no sentido comercial do negócio, né? O mais importante, eu vou gravar um CD, por exemplo, então o mais importante não é a mensagem do evangelho que eu vou levar no CD, mas se ele tem um apelo de mercado, que vai vender muito. Isso aqui é o ponto, né? O mercadológico nesse ponto, é de vender muito uma questão cristã, esse aqui é o ponto. E o viés artístico, por exemplo, temos no Brasil, por exemplo, pastores milionários. Eu não vou dizer que a A ou B, não há problema nenhum de um pastor ser milionário ou até bilionário, não existe nenhum problema, desde que seja através do trabalho. Mas o que as pessoas argumentam? É porque o pastor hoje
tem muito dinheiro, é o mundo gospel, é o glamour do evangelho. Mas nós sabemos, na verdade, que o evangelho de verdade é o evangelho de renúncia. Nós, claro, devemos ter também essa questão do glamour, vamos assim dizer, né? Que coisa bonita, né? Você vê, por exemplo, um grupo de jovens bem vestidos. Olha que glamour, coisa bonita de se ver, de louvar o nome do Senhor. Isso aqui é um ponto interessante. Ou, de repente, um cantor evangélico, uma cantora evangélica, por exemplo, tem como eu vou dizer, tem a mesma importância, por exemplo, de um cantor secular. Olha que coisa boa, está no mesmo nível, olha que coisa boa. Mas, de maneira nenhuma nós devemos nos enganar achando que o Evangelho de Jesus é o Evangelho para artisticamente falando, é um Evangelho de mercadológico. Não é nada disso. O Evangelho do Senhor é o Evangelho de renúncia. O prisioneiro de Cristo. E segundo a tradição, assim como Paulo, Timóteo foi martirizado por causa da pregação do Evangelho. Isso aqui é a questão que vai contra essa questão do viés artístico e mercadológico. Por quê? Porque a pessoa que como você, que quer pregar o Evangelho, saiba, você será uma pessoa martirizada por isso. Você padecerá situações, até vergonhas inclusive. Você passará por vergonhas, calúnias, difamação. Por quê? Porque você prega o Evangelho. As pessoas vão fazer chacotas de você. E é bom que você tenha isso em mente, para quando acontecer com você, você saiba que grande é o seu galardão no céu, porque você está padecendo pelo nome de Jesus. Isso que é o importante, é o prisioneiro de Cristo. Você está preso a Cristo. Então, independente se você é uma pessoa martirizada, se as pessoas vão te caluniar, independente de tudo que fizerem mal para você, você vai continuar sendo o quê? Prisioneiro de Cristo. Sei em quem tenho crido. Sua inabalável confiança o estimulava a continuar padecendo sem se envergonhar, porque tinha certeza de sua salvação eterna e da recompensa que receberia no dia de Cristo. Pessoas jovens, por exemplo, não têm vergonha de falar o time que torce, independente para o time, às vezes até aqueles times ruins, aqueles times lá de segunda divisão, né? Mas fala com orgulho, né? Não, porque eu torço para o time tal, porque meu time quer, de qualquer forma, fica arrumando formas de defender o clube, né? Por quê? Porque não tem vergonha do clube que torce. Mas tem crente que tem vergonha do Evangelho. Não tem vergonha do clube que torce. E ainda que seja campeão brasileiro, campeão do mundo, ele tem orgulho de falar do clube. Ou se tu vai ser rebaixado para a segunda divisão, ou terceira, ou seja lá o que for, ele não tem vergonha de falar do clube. Mas tem vergonha de falar do Evangelho. Tem pessoas que têm, até na questão política, né? Pessoas que têm muita crente, eu falo cristão, que tem muita ousadia para falar de política, de clube, mas é completamente tímido para falar do Evangelho. Por quê? Porque tem vergonha de falar do Evangelho. Você vê, por exemplo, o povo do Islã, né? Em qualquer lugar do mundo que eles estejam, vai dar a oração, o horário da oração deles, eles botam o tapetinho deles lá no chão e se dobra lá e se ajoelha. Por quê? Porque eles não têm vergonha do Deus que eles servem, da religião deles. E nós vemos pessoas que têm vergonha do Evangelho. Lembra do apóstolo Pedro, que negou a Cristo? Teve o quê? Vergonha de dizer que era prisioneiro de Cristo, que era um seguidor de Jesus. Então nós não devemos ser assim. Nós devemos saber em quem nós temos crido. Conclusão. A lição de hoje nos faz refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Como estamos administrando o nosso tempo? Você já pensou o que você anda fazendo com o seu tempo? Nós devemos ter muito cuidado. Lembra que Eclesiastes fala, Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas. Então você tem um tempo lá para mexer na sua rede social, mas você também tem que ter um tempo para o Senhor, de orar ao Senhor, buscar a sua presença, se alimentar da palavra. Então dá para se fazer tudo. Daniel, por exemplo, que era jovem, fazia tudo e tinha o mesmo tempo que você tem, 24 horas no dia. Na verdade são 23 horas e 56 minutos, para ser mais exato, e 3 segundos, me parece, que dura um dia. Estamos valorizando mais as coisas ou as pessoas? É outra questão. Você valoriza mais o seu celular ou a presença da sua mãe ou do seu pai? Ou a conversa com seu irmão ou com a sua irmã? Olha lá, hein?
Tiramos mais tempo para dar atenção a quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes da sociedade superficial na qual vivemos, ou seja, redes sociais, na internet. O que você dá mais valor? Você dá valor às pessoas reais que estão à sua volta ou às pessoas que estão na internet? Bons relacionamentos têm valor espiritual. Seja firme. Timóteo. Você precisa ser firme. Em todas as circunstâncias do cristianismo, você precisa ter a sua convicção, a sua fé no Senhor. Precisa estar alicerçada, precisa estar firme no Senhor. Para quê? Para você não venha ter timidez, não tenha vergonha do Evangelho, mas seja uma pessoa ousada, né? Fale com fervor. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Hora da revisão. Número 1. Os momentos vividos por Paulo com Timóteo quando estava preso em Roma. Número 2. Além de ser muito importante para a nossa vida no presente, construir bons relacionamentos servem como fonte de alegria e conforto no futuro. Quando temos boas lembranças, sentimos alegria, mas quando as recordações não são boas, o quadro é de tristeza. Número 3. O sentido metafórico do verbo despertar é como o assoprar de brasas vivas para manter o fogo aceso. Não era, portanto, que Timóteo estivesse desanimado ou frio na fé, mas que precisava manter-se ativo, avivando o dom que já havia recebido. Número 4. Para o fogo continuar aceso, é preciso diariamente retirar a cinza, pôr lenha no altar e oferecer nosso sacrifício pessoal a Deus. Tirar um tempo a sós para falar com o nosso Pai Celestial, especialmente na primeira hora da manhã. E cultivar uma vida de adoração e serviço é fundamental para que permanecemos espiritualmente avivados. Número 5. Sei em quem tenho crido, e que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes, né? Seja firme, jovem. Continua firme na presença do Senhor. Saiba em quem você tem crido e que você não venha se envergonhar do Evangelho de Jesus, mas venha pregar com ousadia pelo Espírito Santo, porque você tem uma vida avivada no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!